Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com cada um de vocês, com cada familiar, com cada casa que está nos acompanhando nesta manhã de domingo, né? Hoje é a nossa primeira EBD desse trimestre, um novo trimestre se inicia e nesse trimestre nós iremos falar sobre fé e verdade. Esse é o tema da nossa revista, essa daqui é a nossa revista do trimestre. Os irmãos podem estar adquirindo ela aqui na igreja, né? Totalmente gratuita. Então, que os irmãos estejam vindo à nossa EBD. Isso também é um convite. Se você já nos acompanha pela EBD online já há algum tempo, né? Desde o início da pandemia nós temos a nossa EBD online. Esse é um convite que eu te faço para estar conosco, nos visitando, para estarmos aprendendo mais de Deus juntos, né? Esse é o tema, né, da nossa EBD esse ano. Então, que possamos aprender juntos, e não tem como aprender juntos estando separado, né? Comunhão só existe junto, no mesmo espaço. Então, que o irmão, a irmã possa estar aqui conosco, será um prazer recebê-los aqui. E se o irmão, a irmã é um ex-aluno da nossa EBD, é um membro da nossa igreja, mas que não tem frequentado, né, não voltou ainda depois da pandemia, volta, né, nós estaremos de braços abertos para recebê-los novamente, será um grande prazer. Então, fé e verdade, esse é o tema da nossa revista desse trimestre, né? Fé e verdade são duas coisas que não andam separadas, né? Na verdade, a fé do cristão, ela tem que permanecer firme na palavra da verdade, E a nossa revista, ela vai tratar sobre as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas, né? São essas cartas que nós estaremos refletindo nesse trimestre. Então, Tiago, ele vai falar sobre Tiago e todas as outras cartas, né? Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro e Judas, irão falar sobre a fé verdadeira, a fé salvífica, né? Então, que nós possamos, durante esse trimestre, durante essas aulas, aprender mais de Deus, né? Aprender mais daquilo que o Senhor quer para nós e que possamos cada dia mais e mais crescer a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa primeira lição, ela vai falar sobre a fé e as provações. A fé e as provações. É algo muito complicado para algumas pessoas, né? Até para o ser humano, normalmente é difícil juntar fé no meio das provações, ter fé no meio das provações, né? Então, como que nós podemos ter a nossa fé firme quando nós estamos passando por provações, por dificuldades, por tristeza? Então, a gente vai estar falando disso nesta manhã. Vamos, primeiramente, ler Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 18. Né? Tiago 1, de 2 a 18. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição,
e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor, seca a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Oremos. Deus nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã de domingo, ó Pai, que estamos aqui, ó Deus, para aprender mais do Senhor, Deus. Esteja, ó Pai, conosco, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, abrindo nossas mentes e nossos corações, ó Deus, para aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Esteja, ó Pai, com os irmãos, ó Pai, que estão assistindo, ó Deus, com os irmãos que estão reunidos, ó Pai, nas classes, com seus professores também, ó Deus. Que possamos, ó Deus, juntos, ó Pai, ter, ó Pai, nossa mente, ó Pai, abençoada por Ti, ó Pai, e que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, e pôr em prática, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor, Deus, trouxe a nós e nos abençoou. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, como eu falei, a fé e as provações. Esse é o nosso tema. E o Novo Testamento, ele vai falar sobre vários Tiagos, né? Mas nós vamos tomar como certo de que o autor dessa carta, né, que tem como autor Tiago, né, tem como nome Tiago, esse Tiago é o irmão de Jesus, tá? É o irmão do Senhor, e foi escrito mais ou menos ali por volta de 60 depois de Cristo, do ano 60 depois de Cristo. E a característica marcante da carta é o ensino de que a verdadeira fé cristã se evidencia em ações, contrastando com uma fé acomodada e que faz concessões ao estilo de vida mundano, querendo tirar proveito do que há de melhor deste mundo, ao passo que deseja também auferir dividendos do mundo vindouro. Né? Quantas vezes a gente percebe irmãos e irmãs, né? Pessoas que se dizem cristãos, mas que não têm uma fé cristã verdadeira, né? Não tem uma fé que se evidencia em ações, porque eles querem usufruir daquilo que acha que tem de bom neste mundo, e ao mesmo tempo também quer usufruir do que há de bom no reino de Deus. Então, eles tentam viver uma vida dupla. E o cristão, ele não pode viver uma vida dupla. Na verdade, ele tem que ter uma única vida firmada na palavra da verdade, na palavra de Deus, agindo de acordo com o que Deus deseja, de acordo com a vontade do Senhor. E ter ações que demonstrem essa fé na palavra da verdade. No nosso primeiro ponto aqui da revista, nós vamos falar sobre a alegria nas provações. A alegria nas provações. A afirmação de Tiago neste versículo é grandemente paradoxal, aqui diz o autor, né? Dificilmente imaginamos a possibilidade de desfrutarmos alegria nas provações, pois estas nos lembram dor, sofrimento e dificuldades. E realmente, não é não, irmãos?
Como que a gente pode pensar, não, ele tem que estar alegre no meio de uma dificuldade enorme, estou passando um momento de luto, ou estou passando um momento de doença, um familiar doente, e eu tenho que ter alegria neste momento. E isso é muito difícil, porque na nossa cabeça humana, na nossa mente humana, a gente está sentindo dor, a gente está sofrendo, e a gente não consegue ter ao mesmo tempo dor e sofrimento junto com alegria, né? Pelo menos naturalmente nós não temos, humanamente falando, nós não conseguimos. Somos ensinados a buscar o prazer e evitar a dor. Primeiramente, é importantíssimo observar que o texto diz que devemos ter alegria em meio às provações. O autor aqui está falando, em meio às provações, e não por causa delas. Muitas pessoas acham que esse texto de Tiago diz que está tudo ruim, você tem que ficar alegre com aquelas coisas. E não, meu irmão. Você não tem que estar feliz porque alguém está doente, alegre porque alguém está com dificuldade, alegre no meio da doença. E não é isso, alegre no meio do luto, alegre por causa do luto, não, de forma alguma. Porém, nós devemos estar alegres em meio ao sofrimento, apesar do sofrimento. Aí nós devemos estar alegres, né? Quando as provações chegarem, devemos exercitar a nossa mente a olhar para os resultados benéficos da provação, ao invés de sermos dominados pela reclamação, pelo desespero ou pela revolta pelas circunstâncias que nos oprimem. Então, apesar de toda dificuldade, né, quando as dificuldades chegarem, nós precisamos manter a nossa mente firme e focada no resultado benéfico que pode ter aquela situação, né? O que vai gerar aquilo em mim? O que aquilo vai gerar em mim, né? Quais as coisas boas que eu posso aprender, que eu posso absorver daquela provação que eu estou vivendo, né? Vamos supor que seja um momento de doença. Alguém está doente ou você mesmo está doente. E isso é uma provação, isso é um momento de dificuldade que todo mundo passa, mas em meio a essa dificuldade, nós podemos exercitar, por exemplo, a nossa fé no nosso Senhor, a certeza de que Deus é o Senhor da vida, é o médico dos médicos, e então nós precisamos, apesar daquela dificuldade, nós precisamos ter a nossa mente firmada no resultado que aquela dificuldade pode gerar em nós, né? Aquela provação vai gerar em nós. Então, nós precisamos ter a nossa mente firme nessas situações. Então, o autor aqui, ele chama a atenção para o verbo passarem, né? Quando passarem por provação, que literalmente significa estarem totalmente cercado por, né? Totalmente cercado por alguma coisa, que faz ser ainda mais desafiador mantermos a alegria, pois não se trata de provações distantes, esporádicas, mas uma dura realidade de estarmos envolvidos, cercados por provações de todos os lados. Então, esse texto, ele está falando literalmente não de um momento de adversidade esporádica. Eu bati o meu pé, né, eu torci meu tornozelo. Não é isso. Ele está falando de momentos de provações na qual você está imergido, você está mergulhado num momento difícil da sua vida, né? Cercado por provação, cercado por dificuldade, onde você humanamente não consegue ver solução. E mesmo assim, você tem que ter a sua mente firmada em Cristo, firmada na palavra da verdade e alegre no Senhor. Então isso humanamente se torna até um pouco mais difícil, né? Humanamente difícil. Porém, nós, com a nossa fé no Senhor, nós podemos
vencer, nós podemos vencer. Muitas pessoas, elas vão pensar, vão dizer, vão pregar de que quando você é um cristão, quando você tem uma vida cristã, você não passa por dificuldade, você não passa por provação. E isso é uma falsa doutrina, isso é um engano, isso é mentira. Muito pelo contrário, quando nós passamos a viver ao lado de Cristo, nós somos totalmente atingidos, alvejados por provações de todos os lados. Todos os dias nós somos tentados, nós somos provados. E então, é quando você decide viver uma vida com Cristo, quando você inicia a sua caminhada cristã, ali as coisas pioram. Pioram numa visão humanista, numa visão humana. Você se sente atingido, você se sente acuado, você se sente pressionado pelo mundo, porém, as coisas melhoram, porque agora você tem a certeza, a convicção de que está com o Senhor. E o Senhor, Ele vai te ajudar, Ele está do seu lado, Ele nunca te desamparará. Ele sempre estará convosco, sempre estará contigo, aonde quer que você andar, por onde quer que você passe, o Senhor estará com você. Então, apesar das coisas piorarem humanamente falando, porque aí nós passamos por provações, tentações, nós queremos fugir do nosso velho homem, das atitudes da nossa velha natureza, da nossa natureza pecaminosa, e nós precisamos manter no meio disso tudo, um foco em Cristo. E é aí que as coisas ficam mais suaves. O segundo ponto aqui da nossa revista, da nossa lição, diz o seguinte: colhendo frutos nas provações. Se não bastasse ensinar que devemos ter alegria em meio às provações, o apóstolo Tiago nos ensina que há bons frutos a serem colhidos por tais circunstâncias. Então vamos ver aqui quais são esses frutos. O primeiro fruto aqui que ele aponta é a perseverança. Ao enfrentarmos e superarmos as tribulações pela fé, nosso caráter se torna mais perseverante. O autor Strong sustenta que a perseverança é a característica de um homem que não se desvia de seu propósito deliberado, sua lealdade à fé e piedade, até mesmo pelas maiores provações e sofrimento. Então, o primeiro fruto aqui que o autor aqui destaca é a perseverança. Perseverança. Se você é salvo, se você é crente em Jesus Cristo, se você foi salvo, remido, justificado pelo Senhor Jesus, você será perseverante até o fim. Até o fim. O Espírito Santo de Deus vai te sustentar na perseverança e você vai alcançar os resultados esperados pelo Senhor. Você alcançará a coroa de glória, sem dúvida nenhuma. Então, você será perseverante, passará pelas provações, será perseverante e vencerá as tentações. Então, a perseverança é um fruto que a gente colhe quando nós somos provados. Segundo fruto é a maturidade. O fruto desta vez é tornar-se maduro após passar pelos estágios necessários para alcançar o objetivo final. O fruto que nos alimenta passa por um longo processo até estar pronto e da mesma forma a nossa caminhada em direção à maturidade, até mesmo à maturidade cristã. Assim como o fruto ele passa por vários estágios até ele ficar maduro, nós como cristãos também, nós passamos por vários estágios até estar maduros na nossa fé. Um cristão recém-convertido, ele é um bebê na fé, como muitas pessoas dizem, porque ele ainda está aprendendo, apesar dele crer em Jesus Cristo, ele ainda está aprendendo muita coisa, aprendendo as doutrinas, aprendendo a palavra de Deus, então ele ainda é um bebê. Conforme ele vai passando pela caminhada cristã, por meio de mais leitura bíblica, devocional, aprendendo mais em pequenos grupos, na igreja, na EBD, ele vai tendo uma bagagem maior, então ele vai amadurecendo. E quando passa por provações, tentações, dificuldades na vida,
ele amadurece cada dia mais, né? Ainda mais, porque é nesses momentos que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É aí que a gente prova a nossa fé. A provação é a prova da nossa fé. Se a nossa fé realmente está firme, se a nossa fé realmente é uma fé verdadeira. Então, quando nós passamos por provação, a nossa fé amadurece. Nós, como cristãos, nos amadurecemos. Irmãos, o terceiro fruto aqui que o autor vai destacar para nós é a oração. É a oração. Ele diz que a sabedoria, o conhecimento é uma doação de Deus, é algo que Deus nos entrega. E sabedoria no pensamento hebraico significava empregar o que se aprendia a uma maneira correta de encarar a vida. Por isso, o conteúdo das nossas orações, ao passarmos pelas dificuldades, é pedir sabedoria. Quando nós estivermos passando por provações, nós vamos parar, conversar com Deus e pedir sabedoria em meio às dificuldades. Sabedoria. Pedir a Deus que Ele nos mostre o que fazer. Ou não o que fazer, mas o que aprender com tudo aquilo e absorver as coisas boas daquela dificuldade. Devemos pedir com fé, pois o maior empecilho para as respostas à oração é a incredulidade. A incredulidade é o maior empecilho para as respostas de oração. Então, quando nós estivermos passando por uma provação, por uma dificuldade, quando nós não conseguimos ver nenhum resultado para sair daquilo, né? Uma brecha para poder sair daquela dificuldade, mas também não conseguimos enxergar o que tudo aquilo quer nos ensinar, nós devemos parar, orar e pedir a Deus sabedoria para que a gente possa absorver coisas boas dessa experiência. Apesar da dificuldade, nós precisamos usar essas dificuldades para poder adquirir conhecimento, sabedoria daquilo que Deus quer para nós. O quarto fruto que o autor vai destacar é o cumprimento das promessas. Estamos de passagem neste mundo e este período é de provações. Não tem como um crente passar pelo mundo e não ser provado. Se você não está sendo provado, não está sendo tentado, observe muito bem a sua vida, porque você pode não ser um cristão. É bem complicado isso, mas todo cristão, ele é tentado. Ele é tentado, ele é provado. Ele é tentado por Satanás e ele é provado por Deus. Não tem como você ser um cristão e ter uma vida super tranquila, porque o mundo não deixa. Irmãos, nós estamos neste mundo sendo submetidos aos testes divinos, diz aqui o autor. Deste modo, ele os aplica, ele avalia e ele aprova ou reprova em alguns casos. A recompensa é a coroa da vida, é a mesma prometida aos crentes da igreja de Esmirna, lá no Apocalipse, que mesmo sobre a ameaça de morte, eles perseveraram. Então, o quarto e último fruto que o autor destacou foi o cumprimento das promessas. A promessa é de que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E Ele nos dará juntamente a coroa da vida. É por meio das provações que nós somos aprovados e então nós recebemos a nossa recompensa, que é a vida eterna, que é a coroa da vida. O terceiro e último ponto aqui da nossa lição diz: lidando com as provações. A palavra provação tem também uma conotação negativa como tentação, como eu já disse. Todavia, não se deve atribuir a Deus as tentações, pois Ele é perfeitamente santo e a ninguém tenta. Deus pode nos provar como fez com Abraão, porém jamais nos
tentará. Deus jamais nos tentará. Vale dizer, nós é que podemos transformar ocasiões de prova em tentações. Então nós podemos, por exemplo, nós estamos passando uma prova muito grande que é dificuldade financeira, um exemplo. E essa é uma prova de Deus para que a gente possa firmar mais nele, termos a certeza e a fé de que tudo o que temos pertence a Ele, de que Ele nos saciará em todas as nossas necessidades. Essa é a nossa provação. Porém, nós podemos transformar essa situação de provação em tentação. Porque você pode estar pensando, nossa, eu estou passando uma dificuldade financeira, eu estou com dificuldade de comprar alimento, então começa aquela vozinha a falar no seu ouvido, falar na sua mente, e então você pode pensar, vou pegar aquela fruta, vou pegar aquela bolsa, vou tirar esse dinheiro dessa carteira, e aí você começa a roubar. Então, você transforma uma situação de provação em uma situação de tentação. Que aí você começa a ser tentado a praticar o pecado, a pecar, a cometer um crime neste caso. Então, provação, a diferença de provação para tentação é o seguinte: a provação vem de Deus, que é para Deus provar a nossa fé. Provar a nossa fé, para nós colocarmos a nossa fé em prática, mostrarmos que somos dependentes dele em todas as situações. Então, a aprovação serve para isso. São as dificuldades que Deus coloca na nossa vida para que nós possamos ser mais dependentes dele e provar a nossa fé. E então, quando nós passamos pela aprovação, nós somos aprovados por Deus. Agora, a tentação, ela vem do diabo. A tentação é quando o diabo ele usa uma situação para falar no seu ouvido para que faça você cair em pecado. Então essa é a diferença de provação e tentação. Vejamos então, irmãos, como que nós podemos lidar com as provações, né? Primeiro, o autor aqui ele vai destacar que não transformar a tentação em desculpa para o pecado. É o que eu acabei de falar, né? Para a gente não transformar uma situação de uma situação de provação em tentação, né? Para cobiça, para inveja, para luxúria, para roubo. Então, para que a gente não caia no pecado por conta da nossa provação, que a gente não transforme a provação numa situação de desculpa para pecar. Quando a tentação vira em nosso pensamento, é importante desviar a nossa mente para a consequência do pecado, a saber, o juízo condenatório de Deus, como diz o texto. O pecado consumado gera a morte. O que Paulo concorda, em Romanos 6:23 ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, se a gente for tentado pelo diabo, nós precisamos ter a nossa mente firmada, primeiro, na promessa de vida eterna. Se cumprirmos a vontade do Senhor, e não a vontade de Satanás, mas a vontade do Senhor, nós teremos a vida eterna. E também nós precisamos ter a nossa mente focada para as consequências condenatórias, as consequências do pecado. Né? O pecado ele gera a morte eterna, ou o inferno, que poucas vezes hoje tem sido pregado, tem sido falado. O inferno existe, o inferno é real, então nós precisamos ter a nossa mente também cientes disso, para que a gente possa fugir da tentação, para que a gente possa correr da tentação e não praticar a vontade de Satanás. Primeiro é saber de que Deus tem algo melhor para mim. Apesar da dificuldade que eu estou passando agora, Deus tem algo melhor para mim. Então, não vamos tentar andar por atalhos, não vamos tentar desviar para a direita, para a esquerda, pegar um caminho mais curto. Não, vamos fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que façamos. O segundo ponto aqui que o autor aqui, ele aponta para que possamos lidar com as provações é, diante da tentação, devemos lembrar de que Deus é bom.
Então, uma vez que Deus é bom, diz o autor aqui, não precisamos de alguém mais para suprir nossas necessidades. Então, se nós estamos passando por um momento de dificuldade financeira, um momento de doença, um momento de luto, nós precisamos ter a certeza de que Deus é bom e de que Ele tem um resultado para a gente. De que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar em meio àquelas dificuldades. Então, se Deus é bom, nós não precisamos de mais ninguém para suprir as nossas necessidades. E aqui o autor, ele diz uma frase que eu achei muito interessante, que é melhor passar fome dentro da vontade de Deus do que estar saciado fora da vontade de Deus. Uma vez que começamos a duvidar da bondade de Deus, as ofertas de Satanás tornam-se atraentes e os desejos naturais dentro de nós se afloram. Então, se a gente começa a duvidar de que Deus é bom, de que Deus terá um resultado para nós, de que Deus nos livrará daquela situação, de que Ele nos sustentará em tudo, nós começamos a tentar agir de acordo com o nosso próprio pensamento, de acordo com o nosso coração, aquilo que nós achamos que pode ser o resultado e que muitas vezes, na maioria delas, não é o correto. E aí nós caímos em tentação. E aí nós praticamos o pecado, nós saímos da vontade de Deus. O terceiro ponto aqui que o autor destaca para nós lidarmos com as provações é: diante da tentação, precisamos lembrar de que temos a natureza divina em nós. O autor diz assim: Deus decidiu nos gerar pela palavra da verdade. Nascemos do alto, pela graça e por meio da palavra de Deus. E não existe nascimento mais nobre do que este. É a experiência de novo nascimento que nos ajuda a vencer a tentação. Se deixarmos que a velha natureza, a do primeiro nascimento, assuma o controle, seremos derrotados. Recebemos a velha natureza, a natureza de Adão, e ele fracassou. No entanto, se nos sujeitarmos à nova natureza, seremos vitoriosos, pois a nova natureza vem de Cristo e Cristo, Ele venceu. Se nós deixarmos sermos controlados pela velha natureza, a natureza de Adão, nós já estamos derrotados. Nós já perdemos, porque Adão perdeu. Adão caiu. Porém, quando nós somos levados pela natureza do Senhor, pela nova natureza, essa é a natureza de Cristo. É a nova natureza em Cristo. E Cristo, Ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Então nós também venceremos. Conclusão, o autor diz: Wesley comenta que o Senhor precisa operar em nós antes de poder operar por meio de nós. Deus passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão antes de lhe dar o filho prometido. Trabalhou 30 anos na vida de José, fazendo-o passar por várias provações antes de colocá-lo no trono do Egito. Passou 80 anos preparando Moisés para 40 anos de serviço. Cristo levou 3 anos para treinar seus discípulos e construir o caráter deles. Estes são exemplos comprobatórios de que as provações refinam e fortalecem nossa fé. Ninguém gosta de passar por provações, porém elas servem para nos fortalecer e ajudar a crescer. É muito fácil seguir Jesus quando vai tudo bem, mas a grande prova da nossa fé é quando passamos por dificuldades. Será que amamos Jesus de verdade ou somente queremos as coisas boas que Ele nos oferece? Será que estamos mesmo prontos para seguir Jesus em todas as circunstâncias? A aprovação é o teste eficaz da fé. Então o autor aqui está dizendo o seguinte: será que eu tenho ido à igreja, eu tenho me dito que sou cristão, eu tenho seguido a Jesus porque eu realmente o amo, porque eu realmente acredito em Cristo, porque eu realmente o tenho como Senhor e Salvador da minha vida, ou eu estou com Ele só quando tudo vai bem, porque é muito legal, é muito bom ir para a igreja, eu quero participar de um clube, porque eu estou com medo de ir para o inferno?
Porque tem gente que segue Jesus por medo de ir para o inferno e não por quem ele é. Então isso também não é correto. Não é correto. E é nesse momento que a aprovação testa a nossa fé, a eficácia da nossa fé. Será que a nossa fé é uma fé verdadeira? É na aprovação que nós podemos ter a certeza disso. É na aprovação, é na hora do vamos ver, que nós conseguimos ter a certeza de que nós realmente cremos em Cristo. É na aprovação, é na tentação que nós colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dessa lição, que possamos ter em nossa vida a palavra da verdade, a fé na palavra da verdade, que possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que o Senhor quer para nós, e em todas as situações, sejam elas boas ou sejam elas ruins, devemos permanecer firmes e com fé em Deus. Fé de que o Senhor irá nos sustentar, de que o Senhor irá nos guiar e que Ele nunca nos desamparará, porque Ele é fiel para cumprir. E Ele disse que estou convosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Então, que possamos meditar nessas palavras, que o Senhor Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Mais uma vez, o convite está feito, esteja aqui conosco, né, na nossa EBD, todo domingo, a partir das 9h15, ali, logo após o primeiro culto. Esteja conosco, participando das classes, será uma bênção, será muito gratificante receber os irmãos aqui. Amém? Esteja com Deus, um abraço e até domingo que vem.